Rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, carta a Romanos 8, 9. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em voz altamente categorizada da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversões que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão dos nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos na fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas, mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmos e convicções, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Como o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Emmanuel, do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Fonte Viva. Você viu que caiu coisas invisíveis. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu interno, eterno poder, como a sua divindade, se estendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas. Paulo, a Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível, onde a atividade que se desdobre sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que se lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo da criação divina que lhe sustentam o habitar. Condicionado às suas possibilidades de aproveitamento,
O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres que lhe necessita do trabalho, de elevação, e receberá ambiente adequado aos imperativos do aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira nos dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos invisíveis no campo de formas efêmera constituem breve e transitório resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabe e receberá os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência de amanhã. Do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra. Deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz geminar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como um cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instrui-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram
são de origem humana. E eis que de além túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos. Mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde do reino de vosso Pai, de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós serás talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila, para que serdes artífices da vossa imortalidade. Espírito de verdade. Tá bom. Tem mais? Não, esse é outro. Então, vamos lá. Você entendeu alguma coisa? Nós já vem falando sobre isso daí, né? Principalmente nessa parte aqui, aonde que a gente fala que fala sobre a doutrina como cegador, aonde o bem esparso pela humanidade disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Falamos dos homens ingratos que estão desviados, né? É o que está acontecendo. A gente vê nos YouTubes da vida,
nas entrelinhas da internet e tudo mais, né? Sim. Síntese seria isso? Uhum. Então tá. Nós estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós estamos aprendendo um pouco do Cristo Consolador. O Cristo que veio preparar o caminho, que foi para preparar o caminho, mandando o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, ele veio para levantar o véu da nossa ignorância. Ou seja, falar para nós que a morte não existe, que a morte é simplesmente uma passagem de uma vida para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Que o Espírito, ele é imortal. E o que nós devemos fazer? Fazer tudo aquilo quanto o Mestre Nazareno veio nos ensinar. Antes de tudo, o Mestre Nazareno, quando ele fala que nenhuma semente se perderá, ele quer dizer que mais cedo ou mais tarde, todos serão sim arrebatados por Deus. Porque vai depender de nós, o nosso trabalho, das nossas imperfeições, aprendendo a diferenciar uma coisa e a outra, e evitando de errar e passando a acertar. Quando ele nos chama a atenção, também ele fala do amor incondicional que Jesus veio ensinar. Não adianta a gente, você veja como que é a coisa. A prece da abertura, a mensagem da abertura, complementa, o pão nosso tá e a mensagem do dia. Está complementando o outro. Completando o outro. Não adianta nós carregarmos brasões, crucifixo, Jesus, Jesus, mas nós não vivenciarmos Jesus. É o que eu falo sempre. Não adianta você estar nos tribunais, lá ter um crucifixo e o juiz dar uma sentença sem justiça. Não adianta a gente sair e distribuir um pouco do nosso e sair exaltando, mostrando para todo mundo, olha como eu sou bonzinho. Jesus fez tanto amor, fez tanta caridade, ele exemplificou, ele exerceu o amor. Em momento nenhum ele falou para os apóstolos, tá vendo o que o Filho do Deus faz? O que o Filho do Homem faz. Ele se igualou a nós, homens. E ele falou, eu posso e vocês podem. E ele fazia. Quando aqui na mensagem, quando aqui no Evangelho, o Espírito da Verdade, esse Espírito de luz, ele nos chama a atenção de errarmos quando escolhemos os caminhos largos, porque a gente se perde no caminho largo, é verdade. A gente começa a devagar, começa a viajar e foge da real intenção, da real necessidade, que é a nossa elevação moral e espiritual, nosso crescimento. É para isso que nós viemos. Não teria outro propósito Deus, nosso Criador, com seu amor infinito, fazer uma peça aleijada para um dia jogar no caldeirão das almas e deixar cozinhar para o resto da eternidade. Não tem lógica uma coisa dessa. Então o Espírito da Verdade, ele vem levantar esse véu da ignorância para falar, olha, vocês precisam exercer, pôr em prática, vivenciar Jesus. Em suma, não é outra coisa, certo? Espíritas, aí ele chama a atenção nossa, que não é diferente para qualquer outra fé religiosa. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Jesus diz, o segundo mandamento é ama teu próximo como a ti mesmo.
esse amai-vos, o primeiro ensinamento é para os espíritas, não é mandamento de Deus, porque esse mandamento já está lá quando Jesus afirma que nós devemos amar o nosso próximo. Então, eis o primeiro ensinamento para nós espíritas: amai-vos, ou seja, ama um ao outro. E depois aí ele fala: instruí-vos. Esse é o segundo, que é o que nós estamos fazendo. Quando a gente senta aqui na mesa uma vez por semana, abrimos a Santa Palavra e lemos alguma coisa para tentar compor, para tentar entender, para tentar compreender. É o estudo. E da melhor, para poder colocar em prática da melhor forma. Tá? Instruí-vos. Porque se Deus nos deu a inteligência, o raciocínio, não foi para simplesmente a gente desencarnar e ficar esperando o dia do juízo final. Foi justamente para nós trabalharmos e elevarmos. Foi justamente para a gente poder sempre estar trabalhando em prol do nosso próximo. E quando a gente faz algo para o outro, você não fez nada mais que a sua obrigação. Porque quando você fizer alguma coisa para lá, com certeza você está se elevando. Está fazendo para você. Para nós reencarnacionistas principalmente. Quando nós estendemos a mão a um irmão, a gente acha que está fazendo uma grande coisa. Devemos praticar a caridade, porque nós não sabemos se nós temos culpa naquela situação daquele irmão que está passando, ou se ele simplesmente está sendo uma pedra angular para o nosso crescimento. Ele está sendo um instrumento que Deus colocou no nosso caminho, não para ajudar ele, mas para nós crescermos. Agora, quando você ajuda aquele irmão e você fica se enaltecendo, pronto, você não vai ter mais prêmio no céu, porque você já está pegando todos os seus prêmios aqui na terra. Faça, esqueça que você fez. Deixa para lá. Ah, você fez isso para mim? Não lembro. Não lembro, deixa para lá. Porque o maior beneficiário disso não é o que recebeu, é você. E tem mais, aquele que foi beneficiado, ele vai passar a vibrar com tanta gratidão, com tanto amor para você, que só coisa boa virá de encontro de você, que irá se aproximar de você. Tanto é que quando a gente faz uma coisa de coração, o que a gente sente? Paz. Uma coisa tão gostosa, um sentimento que a gente fala, puxa vida, como é bom poder estar presente, auxiliar o irmão, poder ajudar. Tomara que eu consiga sempre fazer isso. E você fica você se sente tão gratificado que você quer continuar fazendo isso. Oxalá imagine todo o planeta Terra, uma hora, todos os seres humanos interagindo. Eu fiz um texto chamado Sinergia. Imagina, todos os seres humanos, todos os seres vivos, em sinergia um para com os outros, aquela troca de energia, aquela troca de sentimento, aquela troca de amor. Que céu melhor será esse? Terá como esse? Quando nós olharmos para o nosso irmão em igualdade. Então, quando o Espírito de verdade ele vem nos chamar a atenção, ele vem falar que o além-túmulo é só uma passagem de uma vida para a verdadeira vida, que quando ele diz, olha, ele fala com todas as letras, Jesus, ele foi o vencedor do mal. Por quê? Porque ele nunca viu mal nem onde pudesse existir o mal. Quando Jesus estava andando com seus discípulos, ao passar perto de uma carniça de um animal, de um cachorro morto,
os discípulos começaram, nossa, que fedor, que mau cheiro. Jesus olhou com aquele amor profundo para aquele esquife em putrefação e ele falou, vocês observaram que linda arcada dentária tinha esse animal? Você vê que no meio daquela podridão, no meio daquele cheiro, ele não se importou com isso, ele olhou e falou, vocês viram que bela arcada dentária tinha esse animal? Nós temos mania de tudo nós olharmos a coisa feia. E a gente esquece que atrás daquela coisa feia tem uma coisa bonita. E é essa beleza que nós precisamos enxergar. Enquanto nós trouxermos o animal, ainda matéria, dentro de nós, nós não vamos conseguir falar, nós somos homens espiritualizados e elevados. Nós temos que trabalhar esse nosso eu. Eu, Ismar, eu preciso trabalhar esse meu eu. Eu, Valmir, também preciso trabalhar. Né? Então, quando esse espírito, essa instrução que nós ganhamos aqui, ele vem e fala, escutai, dissipai do erro, tá? Separa-te do erro, dissipai, tira o erro do seu caminho. Como? Acertando. E quando a gente busca acertar, quando a gente busca botar a palavra de Jesus em exercício, quando a gente materializa o ensinamento que Jesus deixou, tá? Porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Para isso ele veio e vivenciou, ele falou, olha, tá vendo? Ele não falou, mas a gente tem que observar. Eu estou aguentando, se eu aguento, você aguenta. Que Deus confia em nós. Se Deus não confiasse em nós, Ele não nos criaria. E aqui ainda o Espírito ele fala que quando nós fomos criados, nós somos criados ignorantes, simples. O Espírito é muito simples. Tem muita gente que fica aí, nossa, porque o arcanjo, o anjo Miguel, o anjo Rafael, o arcanjo... Não, eles foram criados espíritos como nós fomos criados. E eles chegaram, aonde chegaram, se tornaram anjos, arcanjos e querubins, porque eles fizeram e por isso eles merecem. E não será diferente conosco. Todos nós vamos chegar, todos. Basta nós começarmos a trabalhar. Tem gente que tem pressa de ir para o céu, quando o céu está dentro da gente. A hora que nós aprendermos que o céu está dentro da gente, nós vamos parar de correr atrás do céu inanimado. Porque o céu está dentro de nós. Quando nós vamos buscar Deus nas igrejas e não entramos dentro do nosso coração, nós não vamos ver Deus nunca. Deus não está lá na igreja, Ele está dentro de você. O caminho mais curto para chegar a Deus é você entrar dentro de você. E quando você está em sintonia ruim, em sintonia errada, jamais você vai sentir a presença do Criador em você. Venho vos ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer que elevem com resignação ao nível de suas provas. Que chorem porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Você veja que Jesus, quando estava no Jardim das Oliveiras, ele viu tudo o que ia acontecer. E ele não se acovardou. Que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Estes anjos consoladores, para os nossos irmãos evangélicos, para os nossos irmãos católicos, são os anjos de Deus. Para nós espíritas, são os espíritos de luz, os espíritos iluminados, que o Pai permite que venham nos ajudar e nos auxiliar. Certo?
Acho que tá bom, né? Tá. Quando também ele fala aqui de separar o joio do bom grão, é um ensinamento do mestre também, para que a gente aprenda a separar o erro do bom, do certo, né? E a mentira da verdade, porque quem vai atrás de coisa pequena não chega a Deus, nunca. E nós venceremos com certeza, porque Cristo nos ensinou. Eu consigo, vocês conseguem. Certo? Quer fazer algum comentário? É isso? Então, vamos fazer nossas vibrações? vamos. Vamos elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos aproveitando esse momento em que estamos em sintonia com essa espiritualidade maravilhosa que o Pai permite estar no nosso caminho, estar presente. Vamos agradecendo ao mentor do nosso Evangelho no lar, ao nosso bom mentor por estar sempre do nosso lado, aos avatares de luz, caminheiros, que nos ensinam tanto a trilhar as pegadas do Mestre. Em vibração elevada de amor, de sentimento, vamos sair espargindo todo esse sentimento onde se precisa mais, onde se faz mais necessário. Vibremos pelo bem universal, pela paz na terra, por todos os países. Vibremos, em especial por aqueles que estão em sofrimento, passando por guerras, terremotos, maremotos, tsunamis, pandemias, fome, miséria. Vamos vibrando pelo Brasil e vamos desejar estar ao lado de Ismael para carregar sua bandeira, onde se lê Deus, Cristo e caridade, para podermos realmente transformar o Brasil no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Vamos vibrando por todas as religiões do planeta Terra, em especial por todas aquelas que estão irmanadas nos ensinamentos do Mestre Jesus, o Cristo de Deus. Vamos vibrando por todos os nossos representantes, seja o meio estadual ou federal, por nossos eleitos, sejam ele na esfera executiva, judiciária ou legislativa. Que cada um possa fazer o melhor para o nosso planeta. Roguemos a Ismael, anjo tutelar do Brasil, para dar muita luz para estes homens que estão destruindo o nosso planeta. A nossa terra, a nossa escola, a nossa nave-mãe. Os nossos irmãos menores em sofrimento. E nós, dentro do nosso egoísmo, preocupado que cor de calça ou camisa devemos vestir. Que o Pai permita que cada um de nós possa refletir melhor e ir de encontro desses nossos irmãos, desses pequenos irmãos. Que humildade esses seres nos mostram com tanto sofrimento. Vibremos por eles. Rogamos para que o Pai permita que o homem consiga debelar estes incêndios, este fogo que queima a nossa casa, a nossa escola, a nossa amada terra. Vibremos por toda a nossa família, por nossos parentes, por nossos amigos.
por todos aqueles que estão em sistema prisional, no orfanato ou no asilo, por nossos irmãos que se encontram num leito de dor ou numa cama de hospital. E vamos pedindo licença ao Pai para poder vibrar por esses nossos irmãos que tanto precisa das nossas vibrações, por sua saúde, por Ivone Gíngaro, Fabiola Aparecida Jorge, Inês Gíngaro, Márcia Cleonice de Oliveira, Valmir Rodrigues Moraes, Cleia Gíngaro Estácio, Fabiana Gíngaro dos Santos, Maria de Lourdes Oliveira, Ana Perázio Valeriano, Carmen Lúcia Moraes Cavalcante, Cristiano de Lima Moraes, e também por nossos irmãos que não mais pertencem à vida terrena, mas à verdadeira pátria espiritual, nossos irmãos desencarnados, Sônia de Oliveira, Wilson Guijarro, Ivo Guijarro, Ivan Gíngaro, Israel Gíngaro, Ricardo Rodrigues Gíngaro, Ovandil Pereira de Lima, Alzira Mendes Yoshimoto, Ione Gíngaro, Valdomiro Pereira, Geraldo Célio Ribeiro, José Carvalho e tantos outros irmãos que não lembramos o nome ou não sabemos, mas que têm necessidade desse nosso amor, que possa chegar até eles. Que o nosso amor seja levado pela espiritualidade de luz, também às esferas dos esclarecimentos, do refazimento, que sejam transformados em luz e distribuídos. Vamos rogando ao Pai que Ele permita que a corrente médica do espaço possa incutir nestas águas todos os elementos necessários para a cura dos nossos males, sejam eles materiais, sejam eles espirituais. Vamos pedindo licença ao Pai para vibrar por nós mesmos, para que se cumpra em nós segundo a sua vontade. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e coragem para nos transformar, para nos reformar, para ir de encontro com a luz que o Mestre nos prometeu. E assim vamos agradecendo o nosso bom anjo guardião, o nosso mentor. Nos agradecendo ao mentor do Evangelho no Lar por trazer tanta informação, por nos instruir, nos inspirar, nos fortalecer. Vamos agradecer a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que possamos sair daqui hoje mais fortalecidos do que quando chegamos. Vamos agradecendo a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, essa mãe de luz, mãe de amor, que envolve a cada um de nós com o seu manto de amor e intercede por nós, junto à espiritualidade de luz, junto ao Mestre Jesus. Com Maria vamos chegando diante de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia neste momento presente, e agradecê-lo por esse amor incondicional. E de mãos dadas com Jesus, vamos diante de Deus Pai, nosso Criador, prostrar diante dele e dizer: Pai, te louvamos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, sejam eles ausentes, sejam eles presentes. Porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus.
Assim seja. Assim seja. Isso é o que eu creio.